Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Azevedo e estamos mais uma vez com o Papo PC. Hoje no Papo PC eu gostaria de trazer uma luz para uma questão que pouco se fala e quando se fala é sempre com uma perspectiva do tudo ou nada. Eu estou falando sobre os jogos eletrônicos e o objetivo desse vídeo não é o santificar ou demonizar, mas trazer alguns dados extremamente importantes sobre o que a ciência está encontrando sobre esta questão. Espero que com o que eu vou estar falando aqui, a gente comece a olhar para esses jogos de uma outra maneira. Espero fazer com que cada um de vocês percam o véu da inocência em relação a este tema. Hoje estarei falando desse tema que tanto gera preocupação quando vocês observam seu irmão, filho, primo ou qualquer outra figura de amor perdendo um tempo tão precioso de suas vidas em frente de uma tela digital. Coloquem aqui nos comentários se vocês não sentem um grande incômodo quando entram em um restaurante, por exemplo, e observam diversas crianças sentadas ao lado de seus pais, super quietinhas em frente de suas telinhas digitais. Vão lá, coloquem aqui nos comentários. Quando eu levanto este questionamento, logo escuto algum comentário com a justificativa desse comportamento. As frases não mudam muito. Geralmente eu escuto a seguinte explicação: se eu tirar o tablet dele ou o celular, ficaria impossível ir para um ambiente onde ele precisaria ficar quieto. Ou ainda escuto coisas do tipo: se eu não deixar ele usar a telinha digital, vai ser um escândalo e meu pouco tempo de lazer e relaxamento será destruído. Bom, preparar pequenos seres humanos para a vida adulta não é uma tarefa fácil. Vocês podem até escutar várias pessoas procurando justificativas para não exercer de forma plena esse papel. Mas eu quero falar com você que acredita estar fazendo o que dá quando não limita o uso do celular ou tablet de seu filho. Você terá alguma paz agora, mas pagará um preço no futuro quando seu filho estiver vivenciando as questões relacionadas com a baixa habilidade social, dificuldade em socialização, isolamento, solidão, sedentarismo, obesidade e falta de perspectiva em uma vida adulta. Uma vida adulta plena. Quero também trazer um alento. Esse não é apenas um medo seu, e um bom começo é você ter algum parâmetro como base de mudança de comportamento de seus pequenos. O que acha de usar as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria? Ela recomenda que para menores de 2 anos, a exposição às telas digitais devem ser 0. 0, 0, 0. Nada de tela digital. Entre 2 e 5 anos, no máximo 1 hora por dia. Eu, particularmente, acredito que seria bom levar essa recomendação até os 10 anos. E depois dessa idade, no máximo, 2 horas de tela. Eu nem preciso dizer que estamos falando de qualquer tela, incluindo os videogames. Logo, assistir ao YouTube entra nessa conta. Eu estou falando que fazer isso é fácil? Claro que não. O que estou te mostrando é um objetivo, um norte, uma base de comparação. O quão distante está o uso de telas de seu filho e esses números que eu te mostrei? É te mostrando o problema que podemos começar a propor soluções e nos direcionar para determinado objetivo. O vídeo de hoje não é para te falar o quão equivocado você está, mas te informar sobre o quão perigoso podem ser os jogos de videogame. Pessoal, para você vencer uma batalha é preciso conhecer o inimigo. Esse é um preceito baseado no clássico livro A Arte da Guerra, do filósofo e general Sun Tzu. Como eu vou conseguir te convencer desse perigo se você não sabe nada sobre esses jogos? Você acha que estou exagerando? Quer ver como não estou? Você sabe o que é um jogo estilo gacha, ou o que é loot box, ou ainda o conceito do free to play e pay to win? Ou o que seria a nefasta e predatória taxa de reforço variado nos jogos? Se para uma dessas perguntas ou todas elas você não sabe a resposta, esse vídeo é para você. Na verdade, esse vídeo foi particularmente pensado quando olhamos para a última dessas perguntas. O que seria a taxa de reforço variável dentro do mundo dos jogos eletrônicos?
O problema é que essa técnica é a mesma que é utilizada nos jogos caça-níqueis dos cassinos ou dos joguinhos do tigrinho tão em moda em nosso país. É esse o ponto do vídeo de hoje, pessoal. Os jogos de videogame estão ficando cada vez mais parecidos com jogos de azar que encontramos nos cassinos. O contrário também, viu? Os jogos de azar estão gamificando a experiência para ficarem parecidas com a experiência de jogar um videogame. Vocês começaram a entender a minha preocupação? Estamos falando de cérebros ainda em uma formação muito inicial e que a estimulação correta nesse período pode fazer a diferença para toda a vida. Esse questionamento vem movimentando a comunidade científica mundial e há muitos anos tenta-se encontrar a resposta para essa pergunta. Será que jogar videogame pode ser a porta de entrada para se tornar um jogador patológico de jogos de azar? Temos muitas dificuldades em realizar esse tipo de pesquisa, e uma das principais é fazer um bom desenho de estudo em que as variáveis sejam equalizadas entre os grupos. Ainda bem que a ciência vem em um processo de evolução exponencial. Infelizmente, não é apenas por essa evolução que começamos a ter algumas respostas, mas o fato da indústria de jogos eletrônicos estarem abusando na aplicação de diversos métodos predatórios para manter os jogadores o maior tempo possível em frente de suas telas. Está fazendo com que a frequência de problemas relacionados ao jogo venham se tornando cada vez maiores. Por que será que não se fala tanto sobre isso? Não sei. Acho que é uma indústria que tem um faturamento de quase 200 bilhões de dólares ao ano e que quase metade da população mundial faz uso desse recurso para se divertir, deve ter alguma força política. Eu suponho que criticar esse segmento hoje em dia é quase um pecado. Mas esse tipo de pensamento já existiu com a indústria de cigarro. E hoje, ainda bem, nós conseguimos reconhecer muito bem os seus perigos. Pessoal, nenhum problema em jogar videogame. Eu jogo desde meus 14 anos, mas não podemos achar que ele não gera consequências. Uma escolha minimamente livre deve ser baseada em fatos e possíveis consequências dessas escolhas. Só para lembrar, a mera dúvida quando falamos de crianças e adolescentes, para mim, já é suficiente para que eu venha agir com cautela. Pelo menos seria isso que eu gostaria de fazer para o meu filho. Você não pensa assim para o seu também, não? Ou você quer esperar para depois? O depois pode ser tarde demais. Como falei, os cientistas já vêm olhando para esse cenário há um bom tempo. E um estudo clássico foi o que ocorreu em 2017 com quase 20 mil participantes de 4 países. Esses foram Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Alemanha. O resultado desse estudo explica inclusive o porquê dessa grande briga entre os apoiadores dos jogos e os que olham os jogos como potenciais fontes de problema. Bom, de acordo com o resultado do estudo, 2 em cada 3 jogadores não apresentam qualquer questão relacionada ao ato de jogar videogame. É possível que os apoiadores que consideram jogar videogame ser uma atividade sem qualquer risco estejam olhando apenas para este cenário da maioria dos jogadores. O resto do resultado desse estudo acaba pesando ainda mais a balança para esse lado, pois uma boa parte do restante dos participantes do estudo preenche apenas alguns critérios para um jogar mais problemático ou patológico. Aqui temos um grupo que teria algum problema, mas ainda nada sério e poderia até ser explicado por outros fatores de sua vida. Ou ao menos, poderíamos levantar uma dúvida legítima sobre se essa questão seria uma causa ou consequência de jogar videogame. A questão foi uma pequena parcela desses quase 20 mil indivíduos estudados. Estamos falando de um grupo de 2,4% dos participantes desse estudo clássico que preencheram os critérios suficientes para serem considerados pessoas com problemas reais. Esse pequeno grupo, nós não teríamos a menor dúvida que estariam vivendo sérios problemas relacionados aos jogos eletrônicos. Vocês lembram que falei que quase metade da população mundial joga? Fazendo uma conta rápida,
estamos falando de quase 9 milhões de pessoas nesse momento no mundo que seriam jogadores de jogos eletrônicos com sérios problemas relacionados com esse hábito e que estão precisando de ajuda. Fazendo uma proporcionalidade simples, é possível que hoje no Brasil nós tenhamos em torno de 240 mil pessoas nessa condição. É um público enorme e a maioria não está sendo cuidada. Lembre que quando falamos em crianças e adolescentes, temos estudos que falam que quase 80% desse público joga videogame de forma regular. Os pequenos são os mais expostos e que podem sofrer as piores consequências por não terem o devido repertório para lidar com o impulso em jogar mais um pouquinho. Estão começando a entender o tamanho desse problema? Aos profissionais de saúde mental que estão me assistindo, vocês não estão notando uma mudança no perfil de seus pacientes? Prestem atenção nas crianças, adolescentes e adultos jovens que chegam em seus consultórios. Vocês estão notando uma grande falta de desejo, inclusive o desejo sexual? Uma verdadeira apatia em relação ao mundo ou ao futuro? Caso a resposta seja positiva depois de escutar essa minha provocação, peço que façam o seguinte uma próxima vez que estiverem com eles. Perguntem como é a relação deles com o jogo eletrônico, onde jogam, quanto tempo jogam por dia ou durante uma semana, se já tiveram prejuízo em suas vidas por conta dos jogos ou se já precisaram mentir em relação à quantidade que jogam. Vocês vão se surpreender com as respostas. Alguns aí devem estar curiosos sobre essa relação. Bom, pessoal, a reserva de dopamina desse público pode estar sendo completamente gasta nos joguinhos. E este neurotransmissor, de uma maneira bem simplista, seria o motor de nosso desejo. Para os ajudar ainda mais nessas perguntas, consultem a Classificação Internacional de Doenças em sua 11ª edição e estudem os critérios para o transtorno do jogo eletrônico. Só uma curiosidade, eles são bem próximos dos critérios para o transtorno dos jogos de azar, e não é à toa. Vocês vão entender se continuarem assistindo a este vídeo. Antes de saber sobre essa relação com jogos de azar, precisamos falar sobre a base que nos faz jogar por tantas horas os jogos eletrônicos. O verdadeiro coração dessa experiência tão imersiva e lucrativa para a indústria do entretenimento. Eu estou falando sobre o loop do gameplay. Aqui temos um ciclo de ações relacionadas com desafios que vão gerar uma recompensa. E no final, nós temos uma sensação de realização. O segredo dos jogos é manter você nesse loop o maior tempo possível. E a indústria de games investe milhões de dólares com esse objetivo. No início, esses jogos utilizavam o reforço positivo clássico. Você fazia o loop do gameplay e ganhava uma recompensa no final. Um bom exemplo seria a distribuição de pontos que você faz em algum personagem do jogo para que ele tenha um melhor desempenho. O comum era você ganhar esses pontos, por exemplo, depois de vencer algum desafio no jogo, e a sua recompensa seria se sentir mais forte e poderoso naquele momento. Essa técnica é extremamente recompensadora, mas ela possui um problema. Nós vamos ter a tolerância quanto mais da recompensa vamos experimentando. Para os que não possuem familiaridade com o conceito de tolerância, esse conceito seria a necessidade de maiores quantidades do reforço positivo, no caso seriam os pontos a serem distribuídos no personagem, para atingir o efeito desejado. Ainda no nosso exemplo, a sensação de se sentir forte e poderoso no jogo. Fazendo esse vídeo foi vindo na memória algumas lembranças em relação a essa sensação nos jogos. Vocês notam que para alcançar as primeiras fases do jogo são muito mais rápidas? Tem jogos que logo no tutorial você já vai ter uns pontinhos para distribuir. Aqui o desenvolvedor quer te dar logo esse gostinho do reforço positivo. Com o passar do tempo, vai demorando cada vez mais para você ter essa sensação de progressão e reforço psicológico. Tudo isso é muito bem pensado. O início é para te fisgar naquele jogo. Já a ampliação desse tempo para essa sensação gostosa de sucesso é para que você fique no jogo o maior tempo possível. O problema é que, pensando no reforço positivo clássico,
Dentro de algum tempo, você não mais vai experimentar essa sensação. É aquele momento que você vira quase um deus dentro do jogo e, por mais vantagens que você venha a ter, já não consegue experimentar aquela sensação gostosa do início ou do meio de sua jornada naquela aventura. É nesse ponto que você sai do jogo e vai buscar outro título, muitas vezes de alguma concorrente da desenvolvedora do jogo que você estava engajado. É aí, pessoal, que gosto de fazer uma analogia ao traficante de drogas. Essa tolerância acontece também no mundo das substâncias psicoativas. O usuário vai ter a sua substância de preferência, vai desenvolver a tolerância, vai usar doses cada vez mais altas e pode chegar em um ponto que queira associar com outras drogas ou simplesmente ir para alguma que o efeito seja mais intenso e rápido. Na maioria das vezes, o traficante será o mesmo. Essa é uma grande diferença entre o traficante de drogas e a indústria dos jogos eletrônicos. Quando você desenvolve a tolerância, enjoa de algum título, você abandona aquele jogo e pode ir para algum outro, de uma empresa concorrente. Essa situação deveria ser resolvida de alguma maneira por essa indústria. Afinal, estamos falando de investimentos que podem chegar a mais de 200 milhões de dólares em apenas um jogo. Era preciso então fazer com que os jogadores ficassem ainda mais tempo, de preferência o tempo todo. É aí que temos a introdução nos games da taxa variada de recompensa, e com sua introdução, temos exatamente o mesmo sistema que é utilizado nas maquininhas de caça-níquel dos cassinos de qualquer lugar do mundo. Como o sistema utilizado é o mesmo, logo as respostas neurobiológicas seriam parecidas, assim como as consequências, tanto para os jogadores dos jogos eletrônicos quanto para os apostadores patológicos. Mas afinal, o que seria a taxa variada de recompensa? O conceito é relativamente simples. Ao invés de você ser recompensado em todo o loop do gameplay previamente determinado, como ocorria no reforço positivo clássico, você só receberá a recompensa esperada algumas vezes ao fim desse loop. A ideia é criar uma expectativa que você será premiado. Não mais você vai ter a certeza desse prêmio. Um exemplo nos jogos, aqui eu poderia falar de diversos jogos que possuem essa prática, mas vou citar o jogo Diablo 4. Nele temos um inimigo chamado Duriel e você tem uma chance em 50 de ganhar um item chamado Uber Único, ao derrotá-lo, né? Fazendo uma conta estatística rápida, você poderia passar mais de 2 dias inteiros tentando encontrar esse item e talvez não ia obter o sucesso. Vocês conseguem ver como a indústria conseguiu ampliar de forma artificial o tempo de jogo? É uma ótima maneira de fazer valer os milhões de investimento nos jogos e manter por mais tempo o jogador naquele ecossistema. Agora, pessoal, a que preço, né? A taxa de reforço variável é muito mais viciante que o reforço positivo clássico, e isso vai muito além do fato de ampliar o tempo da tolerância. Essa técnica cria uma sensação de antecipação e entusiasmo à medida que o indivíduo se envolve em um comportamento. Essa incerteza os leva a se esforçar persistentemente, pois cada resposta dada os aproxima da recompensa. Esse nível sustentado de atividade ajuda a reforçar o comportamento e manter a motivação. Os comportamentos são mais resistentes à extinção, logo, mais difícil abandonar o jogo. Vocês lembram da cena que falei sobre as crianças hipnotizadas em seus tablets ou celulares em restaurantes ao lado de seus pais? Vejam algumas imagens na internet de como são os rostos das pessoas jogando em caça-níqueis nos cassinos. É impressionante como as expressões faciais são muito parecidas. Existem inclusive alguns trabalhos qualitativos que entrevistaram jogadores de caça-níquel e eles associam o ato de jogar a uma espécie de transe, onde não é necessariamente a vitória o que mais interessa, mas a sensação de fuga da realidade que o cerca. Será que quando você está indo enfrentar pela centésima vez o mesmo inimigo em um jogo, não é buscando um pouquinho dessa sensação de fuga? A indústria do videogame foi apertando cada vez mais essas características. Afinal, não tinham muitas repercussões negativas ou, quando existia alguma crítica, era logo rechaçada pelas pessoas que vivem desse negócio. Sim,
Eu estou falando da própria indústria e de todos que sobrevivem dela, como a imprensa especializada, influenciadores digitais, empresas que vendem periféricos dos videogames ou outros conteúdos relacionados. E não poderia esquecer dos próprios jogadores. Claro, eu bem sei como é difícil convencer alguém que possui um sério problema com algum comportamento adicto a procurar ajuda. Esse teste dos limites dessa indústria chegou à preocupante prática da loot box ou caixa de recompensa. Aqui já não precisava completar qualquer sequência de ação dentro do jogo para ter acesso a uma taxa variável de recompensa. Você poderia simplesmente comprar essa caixa por um valor de algum dinheiro fictício do mundo do jogo, mas esse dinheiro fantasioso seria comprado com dinheiro do mundo real, hein? E assim você poderia abrir essa maravilha com uma pequena chance de encontrar um item de grande valor dentro do jogo. É óbvio, né? O que antes parecia cassino, com as loot box virou um cassino de verdade. Essa prática predatória levantou o radar do mundo oriental, onde os jogos eletrônicos fazem parte da cultura, e em 2012 foi proibido no Japão essa prática por conta dos riscos envolvidos. Existem estudos, inclusive, que falam da relação entre os jogadores que compram loot box nos jogos eletrônicos virem a se tornar futuros jogadores de jogos de azar. Um dado relevante é que as mulheres podem ser mais sensíveis em relação a esta transição dos jogos eletrônicos para os jogos de azar. Aqui eu imagino que tem relação com os grandes números de quem joga. Em mais de 50% das vezes, os jogos eletrônicos ocorrem em smartphones e, na maioria das vezes, as mulheres jogam pelo celular. Ainda temos um outro número. Em sua maioria, os jogos de celular possuem as loot box ou outras práticas de microtransações em muita quantidade. É possível que o público feminino seja mais exposto e, por isso, mais fácil de desenvolver questões relacionadas aos jogos de azar. Para aqueles, que ainda não entenderam o que seriam as loot box ou caixas de recompensa dentro dos jogos, eu vou dar um exemplo. Mais uma vez, é apenas um exemplo. Diversos jogos utilizam as loot box. Dentro dessa caixa pode vir uma skin de alguma arma. Seria uma roupa diferente para sua arma. E essas podem alcançar grandes valores no mercado paralelo. O estímulo para comprar essas chaves é exatamente este. A chance de encontrar uma skin de alto valor, mas também com baixa chance disso acontecer. Acho que agora deu para entender o que é e os perigos relacionados com as loot box. Bom, mas o resto do mundo despertou realmente para esse problema apenas em 2017 com o lançamento do Battlefront 2. Esse jogo AAA alcançou mais de 9 milhões de cópias vendidas e despertou uma grande ira da comunidade gamer, inclusive furando essa bolha e chegando nos noticiários de outros segmentos no mundo. O grande ponto é que estamos falando de um jogo caro para comprar na época, ele chegou a ser vendido por R$ 200 aqui no Brasil, e você ainda tinha uma série de loot box e microtransações dentro do jogo que mudavam inclusive a experiência no jogo. Era como se você estivesse vendendo um produto caro e por 2 vezes. É uma pena que o que tenha provocado esse rebuliço todo tenha sido uma questão financeira, mas pelo menos jogou a luz para a prática da loot box e este, podemos dizer, foi o ápice da indústria na prática da taxa variável de recompensa. O Japão já tinha legislação própria sobre esse tema e já há muito tempo, e a China também vinha um pouquinho depois, tinha algum nível de regulamentação. Mas foi só depois de Battlefront 2 que o Ocidente passou a olhar isso com mais seriedade. Por exemplo, a Bélgica e a Holanda, logo em 2018, consideraram a prática de loot box como jogo de azar e baniu em todo o seu território. Outros países vêm tentando fazer uma espécie de uma adaptação a essa questão. Nós temos inclusive agora, na Austrália, em setembro de 2024, uma nova legislação falando sobre esse tema. Aqui no Brasil, estamos caminhando e está em tramitação no Congresso o projeto de lei 2628 de 2022, que no seu artigo 8º veda o uso de loot box nos jogos por considerar essas como uma prática de jogos de azar. Eu gostaria muito de poder encerrar esse vídeo com uma mensagem de esperança
ao falar sobre essas legislações em relação à loot box. Mas não é esse de fato o problema. Elas são apenas o pior possível quando falamos das taxas variadas de recompensa. Não se esqueçam que essas taxas podem ser diluídas em todo o jogo. Nós ainda vamos ter o percentual de queda de um item ao derrotar algum inimigo ou completar alguma sequência de ação, que é o mecanismo básico da taxa de recompensa variável. Hoje temos ainda o Gear Score, que quanto melhor é o seu personagem, melhores serão as chances das boas recompensas serem recebidas ao completar um loop de gameplay. E agora, com o advento da inteligência artificial, será possível individualizar para cada jogador qual das táticas é a mais efetiva em o manter jogando o máximo de tempo possível. O objetivo aqui, pessoal, além de abrir os olhos para alguns dos segredos dos jogos eletrônicos, é mostrar qual de fato é o grande responsável pelo aumento do tempo de tela de seus filhos quando estão jogando. Eu faço um apelo para que esse vídeo atinja o máximo de pessoas possíveis. E uma recomendação, espero que chegue em alguns ouvidos aí que podem fazer algumas mudanças, é abolir de uma vez por todas a taxa variável de reforço dos jogos eletrônicos. Vamos ficar no reforço clássico. Esse já pode ser gerador de muitos problemas, mas pensando enquanto redução de danos é um mal menor. Espero não ter gerado muita raiva na comunidade gamer, mas é preciso que a decisão em jogar videogame seja embasada em dados reais. Só assim podemos exercer de maneira plena a nossa liberdade. Espero que tenham gostado do vídeo e se quiserem que eu fale sobre os possíveis tratamentos para o transtorno relacionado aos jogos eletrônicos, basta deixar algum comentário nesse vídeo e eu vou tentar fazer esse vídeo sim. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo Papo PC, pessoal. Um abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Tchau para vocês.